você que é ciumento. Você fala, gente, eu tento me controlar, mas não dá. Será que não dá mesmo? Tô olhando o teto, como vai? Tudo bem? Tudo bom. O tema hoje é um tema bombástico, né? Faz parte da vida de todo mundo, o ciúme. Mas só tem gente que tem um ciúme normal. E tem gente que tem um ciúme extremamente exagerado, meio doentio, né? Exatamente. Então existe essa diferença de pessoas que têm ciúmes, o ciúme natural, né? E tem a pessoa que tem o ciúme que a gente chama de patológico, doentio, né? O ciúme normal, ele é bom, ele é necessário, ele é uma coisa que vai ajudar a preservar o relacionamento. Todo mundo sente ciúmes. Ninguém, a gente fala assim, eu não sinto, mas sente um pouquinho. Não, mas quando a gente fala eu não sinto daquela forma possessiva, né? Agora, tem gente que realmente é dominado pelos ciúmes e a partir desse momento passa a querer dominar o parceiro e acaba estragando uma relação que tinha tudo para dar certo, né? A gente tem um gráfico aqui para você poder entender o que a gente está falando na prática, ó. O ciumento, o objeto de desejo, que é outra pessoa, e o rival. Quer dizer, ele consegue focar só naquele rival. Exatamente. E não no relacionamento. O ciúmes, ele não é um sentimento, uma emoção. Ele é um conjunto, um complexo de coisas e envolve sempre três pessoas ou um objeto e pessoas. O ciumento é aquela pessoa que sente o desconforto emocional e até físico, porque o ciúmes, ele dói fisicamente. Ele é uma angústia, uma dor, uma opressão física. Sempre tem que ter um objeto de desejo, e aqui pode ser outra pessoa, pode ser um brinquedo, tem criança que tem ciúmes com um brinquedo, um boneco, um animalzinho de estimação, então isso aqui pode ser uma pessoa ou não, e tem um rival. Esse rival é sempre na visão do ciumento, porque não necessariamente ele é um rival, não é alguém que quer conquistar o espaço dele, mas na cabeça do ciumento, esse rival, ele quer realmente dominar e tomar um espaço conquistado pela pessoa com ciúme. Mas tem gente que é ciumenta a tal posse, a tal tamanho, que não é uma pessoa que é a rival, são todas as pessoas, qualquer pessoa que chegar perto daquela pessoa, pronto. Exatamente. Já passa a ser uma rival, né? É porque essa pessoa ela se sente ameaçada de perder um pedacinho emocional ou afetivo que ela acha que conquistou. Então é como se ela tivesse a posse de alguma coisa e essa pessoa quisesse tomar posse. Então ela se irrita com o rival e ela se irrita e se volta contra o objeto de desejo, como se ele não tivesse protegido adequadamente e essa pessoa, como se ela não tivesse percebido a relação e tivesse vindo realmente separá-los, né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, você falou da criança. Aí muita mãe fala assim, mas a criança, isso pode acontecer mais com um filho único, porque não tem o costume de aprender a dividir os brinquedos. Isso é uma verdade? Quer dizer, isso vem de um aprendizado, de um costume, ou é algo que a criança, ou a pessoa já nasce com aquilo, que é meio cerebral, é meio complicado de você reagir de uma forma positiva? É um mix de coisa. Então o ciúmes, em parte, ele é biológico e inato. Pessoas que são mais ansiosas, mais possessivas, ou que têm autoestima um pouco mais baixa, elas tendem a ser mais ciumentas. Agora, com certeza, o ambiente também influencia. Filhos de pais que tiveram relações de ciúmes graves têm uma tendência maior a ter ciúmes. Crianças criadas isoladamente, que têm tudo na mão ali, quando mais nova, ou que não têm irmãos, acabam tendo dificuldade, às vezes, de lidar com a coisa de a posse ou da percepção do outro. Então, sempre quando você imagina o casal como um ser só, você está um passo dos ciúmes. Então você tem que respeitar a distância, a individualidade. Outra coisa que é muito ruim para quem é ciumento é aquela questão de tudo é para sempre, o relacionamento é eterno. Então isso para o ciumento é muito complicado, porque quando aparece um rival, ele acha que o relacionamento dele está em jogo, né? Mas é ele mesmo que bota tudo a perder? Então, isso é verdade, porque o problema não é o ciúmes em si, o problema é o que você faz com o ciúme. Vamos supor, eu senti ciúmes de você, a gente tem um relacionamento. Então, eu posso pegar esse ciúme e me tornar uma pessoa melhor para você. Só que a gente não faz isso. Ou então você fala, não achei legal, porque naquela hora você fez tal coisa. Ou converso e coloco a situação para você, para colocar você no meu ponto de vista. Agora o ciumento não faz isso, e aí ele erra. Ele pega os ciúmes e ele vai lá e vai falar assim, nossa, mas eu sou tão bom para você, eu sou um ótimo namorado, marido, pai, filho, irmão. Se fosse, não precisava falar. Né? Então, ele tenta te convencer do que ele é, e às vezes ele não é tudo isso também. Não, porque senão não precisava falar, né? Se ele sentir uma insegurança, é melhor pegar aquilo e amadurecer o relacionamento, e não pegar aquilo e destruir. Porque o ciúme possessivo leva à invasão de privacidade, à perseguição, transtorno obsessivo compulsivo. Tem gente que acha normal, eu sinceramente não acho. Acho que a gente tem que ter individualidade. Tem a vida em casal, mas tem que ter a individualidade. Você pode ter acesso, não que esconda alguma coisa,
tudo no celular do outro. Senha do Me dá Face, seu celular senha do aí que eu vou dar uma celular. olhadinha nos seus recados. Aí entra no Face, ou então vê que alguém deixou um comentáriozinho, você já vai lá, já se estressa. Gente, não é... Então, mas é o problema. O ciúmes, ele vem disfarçado de carinho no começo. Parece uma coisa meio fofinha. Tem gente que acha isso, é até preocupado comigo, tem medo de me perder. Tem uma peça famosa do Shakespeare, Otelo, que é uma peça que versa sobre os ciúmes, do começo ao fim, né? Nela a pessoa ela é convencida de que há uma traição e acaba tendo um final trágico. É a segunda peça mais famosa depois do Romeu e Julieta. E tem uma frase que é assim, o ciúmes é um monstro de olhos verdes. Então essa frase sintetiza bem o que é o ciúmes. Ele é um monstro, é uma coisa que destrói a relação humana, mas ele vem de olhos verdes, ele vem disfarçado, camuflado. Né? E se você deixar ele entrar na sua relação, realmente é complicado. E o próprio ciumento, ele se arrepende depois, ele se envergonha, se culpa, se frustra pelo próprio ciúme, né? Mas que área do cérebro que é atingida nessa hora dos ciúmes, que tem gente que fala que fica cega literalmente, né? E fica mesmo. Então fica mesmo. Então tem pesquisas que mostram que quando você tem esse alarme, nossa, tem alguma coisa que é minha que alguém quer tomar. Isso dispara um alarme no cérebro que é o complexo dos ciúmes. E as áreas mais antigas, mais profundas, essa é uma área importante, ó, chama giro do cíngulo. Aqui você tem ativação da amígdala, que te dá raiva, te deixa mais agressivo, te deixa impulsivo. E essas áreas mais profundas, elas têm o poder de ser ativadas e desligar áreas importantes mais novas. Ela desliga, por exemplo, a área da razão, então você a área perde do bom a razão, senso. literalmente. Por isso que depois você se arrepende. Então, o lobo frontal, que é quem nos torna racional, ele fica desligado. Áreas de percepção fina, então a sua percepção fica nublada, elas também são desligadas. Por isso que aquela frase, estou cego de ciúmes, ela é verdade. Pessoa muito ciumenta, ela vê coisa onde não tem. Ela dá uma resposta totalmente impulsiva e automática, então ele não consegue quantificar a resposta. A doença ciúmes, ela é quando você tem um limiar baixo, qualquer situação te desperta o alarme, e quando você tem uma reação alta. Então, limiar baixo, reação alta, quer dizer que você está doente por ciúmes. Gente, não é só relação amorosa, não. Tem gente que tem essa mesma percepção exagerada do ciúme com amigo, com cargo, com a profissão. Eu não vou sair de férias se vai ficar alguém no meu lugar. Com carro. Com carro. Com carro é comum. Com casa. Eu falo, gente, como que consegue ter um negócio desse, né? Então é muito complicado. Você gera uma dependência psíquica. Eu sou dependente de você. A minha felicidade depende de você. Então o melhor sinal de que você possa não querer ficar comigo mais, já dispara um alarme que vai me deixar taquicárdico, então, palpitação, trêmulo, com as mãos suadas. Eu vou ter uma sensação de rejeição. E foi feito estudos que pessoas durante um acesso de ciúmes ativam no cérebro áreas relacionadas à dor. Então a pessoa tem uma dor cerebral. Dói mesmo, dói como se fosse uma rejeição. Essa pessoa me rejeitou. Ela abriu uma oportunidade para que outra se aproximasse e logo ela me rejeitou. Mas não dá pra gente também não lembrar de quanto que muitas vezes as pessoas que têm um parceiro que é ciumento exagerado também cria situações porque acha fofinho o ciúme. Então, se você for pegar um exemplo, vou usar uma saia bem curtinha que eu sei que você não gosta, porque assim eu dou uma baixadinha, sabe essas coisas bem toscas? Se você quiser pegar um exemplo bem objetivo do que você está falando, na novela agora das 9, você tinha aquela segunda fase onde tinha o Laerte, que é um cara doentio, ciúmes patológico, a ponto de marcar o rosto do amigo, tentar enterrar o amigo vivo e tal. E do outro lado, a Helena, que usava dessa situação pra se sentir bem, e né? provocava. Então ela tinha o prazer, porque ela ficava provocando e ele lá protegendo, e então é muito comum a pessoa também aceitar os ciúmes e usar o ciúme. Às vezes o ciumento acaba sendo vítima desta pessoa, porque a pessoa às vezes tem uma doença, que é a doença do ciúme patológico, no caso da novela, e eu acho que no decorrer dos capítulos vai acontecer esse processo, provavelmente. Vai mostrar o quanto o Laerte é um cara doente, e quanto ele é quase uma vítima também da situação que ele foi colocado. Na verdade, acho que os três ali são doentes, né? Peraí que eu já volto e a gente fala disso. Porque também quem cria a situação também muito normal não é, né? Voltando ao doutor Leandro Teles, quer dizer, a Helena, ela manipula e sempre manipulou a situação. Mas parece que agora a filha dela, Luísa, tem os mesmos
hábitos, é um hábito ou passa a ser uma doença que hereditariamente a gente percebe também? Então, ali tem patologia dos dois lados. Tem patologia do lado do Laerte, tem patologia do lado também da Helena e da Luísa, agora no caso. Luísa, filha. Que foram interpretadas, aliás, pela mesma intérprete na fase antiga. Então, tem que tomar cuidado, porque às vezes você coloca a culpa no outro, porque é muito ciumento e não vê você. Então, o ciúmes é muito complicado, porque ele pode estar disfarçado de várias doenças. Pode ser uma ansiedade mal cuidada, transtorno obsessivo compulsivo. É comum o ciumento também não ser muito fiel. A coisa mais comum, a pessoa que é muito ciumenta tem uma tendência à infidelidade. Mas ele tira os outros pelo que ele mesmo faz, Exatamente. A gente chama isso de ciúmes projetado. Então a pessoa projeta os ciúmes porque ele na mesma situação faria a infidelidade. É mais ou menos o que a gente vê na novela. Agora, o personagem do Humberto Martins, até por essa foto a gente já vê. Gente, parece que ele tá ultra deprimido. Cansado, precisa dar alguma coisa para ele dar uma acordada. Esse rapaz. Quer dizer, a pessoa que tem uma desde estima... o começo, né? Desde o começo. Desde adolescente. Tem esse triângulo, que é bem claro. Agora, tem um outro processo de ciúmes também da Shirley, que também tentou assassinar a amiguinha quando pequena. Sim, é verdade. Por gostar do Laerte. Então, essa novela ela aborda os ciúmes e ela aborda numa complexidade interessante. É complexo, né? Quer dizer, todos parecem meio vilões ali, né? Tirando o Humberto Martins, o personagem dele, que parece que nunca teve estima. Vou nem dizer baixa estima, porque acho que a estima dele é inexistente, é zero. E quem tem uma estima tão baixa, tão enterrada desse jeito, acaba se sujeitando a essas situações ou não? Eu acho que sim, ele leva dos dois lados, né? Porque ele acaba tendo, ele tinha um amor, ele até gostava, parecia que gostava um pouco do amigo e acaba sofrendo por todos os lados, porque é um bobão, Mas não é um mártir. gênero... Tem gente que tem personalidade de mártir, parece, que precisa sempre ter um problema para parecer que está vivo. Isso também é uma coisa que é negativa, né? Quer dizer, você querer sempre achar... Foi o que você falou, até a foto aqui tá colocando ele como um coitadinho. A construção do personagem mostra essa fragilidade de temperamento, né? E de autoestima, assim. Mas é algum tipo de transtorno que a gente percebe nesses ciumentos, assim, psiquiátrico mesmo ou não? Assim, então, no caso do Laerte, por exemplo, sem dúvida é uma doença psiquiátrica que levou, inclusive, a um crime passional, né? Às vezes parece um transtorno obsessivo compulsivo, a pessoa tem uma intrusão, vou ser traído, estou sendo enganado, aí começa a fazer o quê? Olhar o celular, vigiar, ou então ela dispara o alarme dos ciúmes porque a pessoa não atendeu o telefone, ou porque a pessoa atrasou um pouquinho, então o limiar baixo, né? Qualquer coisa que aconteça, a pessoa já fica desesperada, já fica consumida. E sufoca isso o outro, né? É perigosíssimo, porque isso pode levar assim, a crimes passionais, homicídios, pode levar a agressões físicas, seja com o pseudo-rival ou rival, seja com a pessoa, porque nada justifica você agredir verbalmente, fisicamente, mesmo na vigência da traição, não é o melhor artifício a ser usado. Então o ciumento, ele age por impulso, ele age automaticamente e pode virar um criminoso, sim. E tem como se tratar? Tem. O ciúme nesse estágio? Como assim? qualquer doença, Kátia, a principal dificuldade é o reconhecimento. A pessoa nunca acha que é tão ciumenta assim. A pessoa fala, eu sou um pouquinho ciumento, ela já deve ser moderada. Eu tenho 0 ciúmes, é pouco. A pessoa sempre se enxerga um degrau abaixo. Um pouco abaixo, né? Então, a pessoa tem que ser, às vezes, orientada. Aí tem que buscar um psicólogo. Psicoterapia ajuda muito. Terapia cognitivo-comportamental, terapia de casal, se for uma complexidade daquele relacionamento em si, não só daquela pessoa. E os familiares têm que perceber, o parceiro tem que perceber, o psicólogo ou o psiquiatra, o clínico de confiança. E resolver isso. Porque isso às vezes é uma questão de mal. terapia, alguns casos é questão de medicamento, mas a pessoa consegue melhorar sim. Olha, não esqueça que antes de mais nada a gente tem que ter um diagnóstico correto. Quem faz isso é um médico. Então, busque a orientação de um médico caso você se perceba num contexto como esse. Pode acessar também o site do Dr. Leandro Teles, que lá ele tem vários artigos bem explicadinhos, de uma forma bem fácil da gente entender, para você colocar em prática. O site é o www.leandroteles.com.br. Acessa lá. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Boa tarde, viu? Tchau, tchau.